Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, volta do Brenner explode no São Paulo, coisa que nós já imaginávamos, né? Vou contar tudo aqui para vocês e mostrar para vocês tudo que está acontecendo em relação a isso nesse vídeo. Tem também, ainda não acabou a conversa da possível saída do técnico Fernandes, que tem uma atualização sobre isso também. Luciano, Rodrigo Nestor, tudo isso e muito mais. Vocês acompanham aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo. E vão deixando esse like, galera. O like dá mó moral. Te digo, bora pro vídeo, bora. Mas lembrando, né, aquele recadinho rapidamente que vocês adoram. Esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fans, é isso mesmo. Quer ter acesso à grade dos canais abertos e fechados, às transmissões dos jogos do São Paulo e de vários outros clubes, jogos nacionais e internacionais. Tem também lançamentos de filmes e séries, tem os lançamentos dos streamings aí. Tudo você acompanha pela TV Fans em um ótimo, fantástico custo-benefício. Galera, é só ir nesse QR Code ou no link do primeiro comentário fixado. O caminho é o mesmo. Você já entra em contato com o pessoal da TV Fans para conseguir o seu teste, que é fantástico. Pode acessar pelo celular, né, o smartphone, tablet, notebook, obviamente pela TV. Vai aí que eu garanto, TV Fan é completaça. Aqui, ó, QR Code ou no link do primeiro comentário fixado. O caminho é o mesmo. Você já entra em contato para conseguir o seu teste. É isso ou não é? Valeu, TV Fans. Galera, já temos uma informação referente ao Luciano. Luciano pode acabar deixando o São Paulo amanhã ou depois, pelo menos, né? Acho que pelo tempo que ele está no São Paulo, Luciano, que gera grande polêmica, é uma questão de altos e baixos, né? Pela primeira vez, nós não vemos uma ainda não renovação do Luciano pelo São Paulo. Eu te digo como assim? Tá aqui, ó. Tem uma informação do André Hernan em relação a isso que eu vou colocar aqui na tela para vocês vão ver comigo rapidamente aqui. Ó, a tendência é que Luciano fique no São Paulo em 2026. O camisa 10, o clube e o técnico Hernan Crespo têm interesse na permanência do atacante. O que não deve acontecer, porém, é uma renovação já neste ano, nem mesmo no início de 2026. Mesmo com o contrato até o final da próxima temporada, a ideia é que uma extensão de vínculo de Luciano seja pensada jogo a jogo. Nós estamos vendo isso, né? Entra toda a questão do. Ainda entra a questão de. Acho que diz muito sobre os São Paulinos que gostam ou não do Luciano. A gente acaba enfrentando uma verdadeira polêmica em relação. Não é uma polêmica, mas é uma certa discussão em relação a isso. E eu acho que é pelo tempo que ele está no São Paulo e pela idade dele que não aconteceu uma renovação já tão extensa, né? Porque o São Paulo sempre chegou e se antecipou na renovação do Luciano e de outros jogadores. Mas nós vemos muito contexto nessa história entre Luciano e São Paulo, e eu acho que a diretoria do Casares, né, não querem se tomar uma posição agora mais forte em relação a isso nesse momento, mesmo porque a gente sabe, né, que eles são oportunistas. Então eles não querem fazer nada de forma pensada, nada que pode pensar no São Paulo amanhã ou depois. Para mim, tá? Eles não estão interessados se o Luciano é muito bom se eles fizeram um plano de que se o Luciano é muito bom para o São Paulo ou não. É interessante para o São Paulo o Luciano continuar? Não é. Isso aí, para mim, eles não fazem nenhum tipo de trabalho e nenhum tipo de análise em cima disso. Nós podemos achar o que nós quisermos. Você pode gostar, você pode não gostar do Luciano, só que nós não temos profissionais, nós não temos trabalho de gestão para chegar e bater o martelo. Ó, o Luciano não interessa mais, não queremos esse cara aqui, ele não rende, queremos renovar, queremos jogadores mais jovens, ou ó, o Luciano ele é jogador da nossa confiança, ele vai ficar. Não tem isso. O que nós vemos é um oportunismo por parte da diretoria, porque se tiver no popular, se o Luciano pega um jogo contra o Corinthians, contra um Palmeiras, contra o Flamengo e faz um gol, dá uma assistência, eles vão e renovam, né? Eles não tem nenhum, infelizmente, galera, não tem nenhum tipo de planejamento, não tem nenhum tipo de estratégia. É dessa forma como eu vejo. Então, nós temos o que pode ser o fim do Luciano em 2026 ou ele pode continuar. A gente continua, né?
Para mim, como nós não temos diretor de futebol, pelo menos não até aqui, vamos ver agora com esse Márcio Carlo Magno, né, se vai mudar alguma coisa. Como nós não temos diretor de futebol, a gente fica à mercê de jogo a jogo. Não tem nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo de estratégia na continuidade, renovação, sim ou não dos jogadores. Entendem o que eu tô querendo dizer? Não tem esse planejamento de futebol. É tudo no, a torcida tá gostando, renova, a torcida não gosta, tira, vamos levando e tal. Não tem uma coisa profissional em volta disso, infelizmente, é dessa forma como eu vejo. É discutível o Luciano? É claro que é. Eu já gostei muito do Luciano, já não gostei muito do Luciano. São altos e baixos, né? É um cara com 100 gols, ele é importante? Claro, tem uma história muito importante. Ele é nos momentos, em muitos momentos, importante e decisivos para o São Paulo. Só que nós não temos uma diretoria, um planejamento de futebol que fale, não, o Luciano, independente da importância, sempre valorizamos muito o Luciano, mas nós vamos contratar um outro jogador no outro perfil que vai dar certo, ou o Luciano vai continuar. Não tem nada disso. Para mim, eles fazem as escolhas, as decisões através do populismo. Vai na opinião. Como é que a torcida vai aceitar isso aqui? Vai aceitar legal? Não vai? Nós vamos ficar bonitinho com a torcida? Não vai? Para mim, é mais ou menos nesse sentido. Percebem como a questão do Luciano fica secundário quando nós estamos falando de futebol? Tô certo ou tô errado, galera? Ó, novidade muito boa envolvendo a venda do Rodrigo Nestor está acontecendo. O Rodrigo Nestor irá pro Bahia do Grupo City, tá aqui, ó. Venda de Nestor renderá o São Paulo. Quem traz é o Marcelo Braga. Venda de Nestor ao Bahia renderá ao São Paulo 12,5 milhões, além do perdão da dívida do Ferrarese. Não é perdão da dívida, né? É uma negociação, né? Não é perdão da dívida. Então eu acho interessante, acho muito interessante, porque se você falar, te digo, 12,5 milhões não são nada, mas o São Paulo vai negociar, vai ficar livre do Ferrarese, dos acertos do Ferrarese com o Grupo City. Então isso para mim é muito bom, né? Você vende o Nestor, um jogador que muitos já entendem ter encerrado a história com o São Paulo, fez partidas importantes, fez aquele gol importantíssimo, não, né? Eu acho que o Nestor ele não vingou da forma como eu imaginava ele vingar, né? Quando ele surgiu pro futebol, eu esperava muito mais do Rodrigo Nestor, mas independente disso, né? Agora não é isso. Eu acho que no geral, pelo contexto total da situação, da forma como as coisas caminharam, Rodrigo Nestor, para mim, o São Paulo faz um ótimo negócio, né, nessa transação dele para o Bahia, juntamente com o Grupo City, envolvendo a liquidação, né, nós podemos imaginar, do Ferrarese. Então eu gosto, para mim isso é uma notícia boa, uma notícia espetacular. E vocês, o que vocês acharam disso aí? Eu acho, gente, que o ciclo tinha que se encerrar entre São Paulo e Rodrigo Nestor. Podia voltar amanhã ou depois, fazer partidas interessantes, mas eu acho que, no geral, eu prefiro uma repaginada. Se nós estamos questionando a permanência do Luciano, né? Quem que é o Nestor? O Luciano, por mais altos e baixos que tiveram no São Paulo, foi muito mais importante que o Nestor para nós em questão de gols, resultados, partidas, e mesmo assim a gente fica nessa, e aí, o Luciano, não sei o que, não sei o que lá. Se a gente pensa isso do Luciano, o Nestor menos ainda. Então, por essas e outras, eu gosto do negócio. E aí, o que vocês acharam? Gostaram ou não? Queriam um Nestor de volta? E aqui, galera, tem uma situação que eu não tô conseguindo acreditar. É inacreditável, né? O Valentim Furlan traz aqui, ó, exclusivo. Hernan Crespo participará da primeira reunião de planejamento da diretoria de São Paulo nesta quarta. Como antecipado ontem, diretoria vê argentino como peça-chave para o planejamento de 2026. Não há qualquer movimentação por uma movimentação por uma saída no final do ano. Não tem nenhuma movimentação para a saída do Crespo no final do ano em relação ao São Paulo, né, Valentim? Eu gosto muito das informações que traz o Valentim Furlan, só que assim, não tem as informações referente a isso, as movimentações referente à saída do Crespo da parte do São Paulo. Porque pelo Crespo, as entrevistas e as coletivas que ele dá, nos dá a entender que ele tá basicamente que ele não descarta sair do São Paulo a qualquer momento, o que para mim é uma péssima notícia. E é inacreditável, né? Eu não queria que o Crespo saísse neste momento. Eu acho que o Crespo ele tem cartucho bom para queimar. Nós temos um senso hoje muito grande de que o técnico está sofrendo bastante com as lesões, com bastante bagunça estrutural e de gestão
dentro do São Paulo. Então, nesse momento, eu não queria que o Crespo saísse. Eu acho que o Crespo, eu acho que pegou o bonde andando, pegou os campeonatos em andamento. Eu acho que o Crespo ele tem muito mais, ele tem coisa boa ainda a oferecer para o São Paulo. Mas é inacreditável, né? Aquele Zubeldia, para mim, um técnico horroroso, ficou mais de 1 ano e meio, não lembro, mais de 1 ano, né? Mais de 1 ano e 3 meses, não lembro direito. Ficou um tempo que não se justificava. O Dorival, que a gente queria que continuasse, foi para a seleção. Muitos torcedores ficaram com muito pé atrás com o Dorival em relação a esse abandono, mas o Dorival, ele, pelo menos, ele deixou em aberto. Ele não falou que se tivesse convite ele ia ficar. Ele já tinha meio que dado a entender que se tivesse convite da seleção ele sairia. Aí o Dorival, que era um cara que a gente queria que continuasse, saiu. O Zubeldia ficou muito mais do que deveria e ninguém mais queria. Rendia um trabalho horroroso. E o Crespo agora pode sair. Te digo como assim, gente, eu acho assim, eu tô torcendo muito pro Crespo ficar, mas com a coletiva pós-Grêmio e pós-Bahia, pós-Mirassol não. Pós-Mirassol eu me senti abraçado. Eu acho que a gente se sentiu abraçado pelo Crespo porque ele falou. Mas pós-Grêmio e pós-Bahia, eu tive pra falar que o Crespo tá fora. O Crespo jogou a toalha, tá abandonando. Daqui a pouco ele sai fora do São Paulo. Acho que ele desanimou, não sei. Pra mim aconteceu alguma coisa lá dentro. Não é só a questão dele, de um departamento médico absolutamente incompetente, né? Ou que passa uma má impressão gigantesca para nós, né? Para mim alguma coisa aconteceu muito ruim. E por que nós estamos vendo isso? Eu nesse momento não queria o Crespo fora do São Paulo. Se o Crespo sair agora, se o Crespo chegar e pegar o boné e falar tô indo embora, obrigado, amo a torcida, amo o clube, mas tô indo embora, para mim vai mostrar, acho que vai provar cada vez mais o quanto está bagunçado o São Paulo, né? Eu acho que tudo que nós não precisamos nesse momento é uma saída do Crespo. Eu gosto do Crespo. Acho ele monstruoso, perfeito? Não é. Tem uns problemas? Tem. Acho que tá insistindo. Eu não sei o que esperar do time de São Paulo. São Paulo fez uma partida espetacular contra o Palmeiras. Era para ter ganho com facilidade, se não fosse toda aquela sacanagem que nós vimos. Mas contra o Grêmio e contra o Mirassol foi ridículo. E contra o Bahia, que para mim é uma equipe mais qualificada do que o Grêmio, por exemplo, na fase atual, detonou o Bahia não conseguiu nem pegar na bola, então é muito estranho, né? Não dá para saber se vai jogar muito bem ou jogar muito mal. Nós temos vários cenários diferentes. Acho que ele tem que melhorar em relação aos 3 zagueiros, algumas estratégias, mas no geralzão, não dá pra gente ficar conversando disso aqui o dia inteiro. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, não gosto, eu gosto, não gosto. Mas no geralzão eu gosto do Crespo. Eu quero que ele fique. Assim, deu errado, não pode continuar, né? Se não tiver trazendo resultado. Mas eu acho que até o meio de 2026, né? Eu acho que a gente tem que ter o Crespo até mais ou menos o meio de 2026 para começar a entender, né? Acho que para ver direitinho se ele vai conseguir extrair alguma coisa ou não desse grupo, desse trabalho dele pelo São Paulo. Nesse momento eu acho um absurdo. Não se espantem, é muito da minha percepção, tá? As informações vêm e chegam que não tem nada que o Crespo vai ficar. Mas a minha percepção é que isso está bem aberto. O Crespo, pelo que ele fala, não sei nem se eu vou ficar aqui, não sei nada. Pela minha percepção, não seria. Eu acho que tem mais chances, uma maior probabilidade de ele ficar. Mas não me espantaria caso ele saísse, pelo que nós estamos ouvindo da boca dele. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. E galera, é simplesmente espetacular, né? Algo que nós já imaginávamos. Vou colocar o videozinho para vocês da volta do nosso monstro, nosso craque, o Brenner, né? Jogador queridíssimo nosso aqui, nossa joia. E ele fala aqui em entrevista, né? Da prioridade que o São Paulo tem. Assista aí, a gente fala depois. Acompanho todos os jogos aqui. Agora estou no horário quase igual ao do Brasil, então todos os jogos consigo ver. Estou sempre na torcida, coloco a camisa. E tive algumas oportunidades de voltar para o Brasil, claro, mas São Paulo sempre será a minha prioridade, né? Porque é o clube que me abriu as portas, é o clube que, se eu sou alguém hoje, devo tudo ao São Paulo. É o clube que minha família tem a maior gratidão, é o clube que eu tenho a gratidão, então. Consequentemente, se um dia aparecer a oportunidade de eu voltar ao Brasil e São Paulo tiver interesse em mim, a minha prioridade com certeza será o São Paulo. E fico feliz de sempre os torcedores mandar mensagem, reconhecer o trabalho que eu fiz aí. Espero que essa história não tenha outros capítulos. E sou um grande torcedor e estou sempre na torcida pelo melhor de São Paulo.
e espero que as coisas melhorem. Acompanhe. Muito bom. Muito bom ouvir um jogador nosso, né? E aí ele fala, teve propostas do Brasil. Deve ter sido Flamengo, né? Muito provavelmente Flamengo, né? Na verdade, acho que eu até lembro nesse momento, mas acho que foi o Flamengo, se eu não me engano. E ele não, quando ele for voltar para o Brasil, vai ser São Paulo, né? Nesse momento, São Paulo não tem condições de trazer o Brenner, talvez nem seja interessante, né, para o Brenner voltar, infelizmente, né? Mas é a realidade. Os jogadores preferem continuar na Europa. Ele é do Udinese, né? Mas ele joga no Cincinnati. Hoje ele tá nos Estados Unidos, né? Mas geralmente é Europa, né? Geralmente, o Brenner não é tão comum a gente ver os jogadores nos Estados Unidos. Geralmente é Europa. Então, os jogadores preferem ficar na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, ou uma carreira lá fora, né? Ficar até o quê? 27, 28 anos, 29 e voltar e regressar. Mas o Brenner aí nós estamos vendo que muito provavelmente vai voltar para o São Paulo, com certeza irá voltar para o São Paulo, coisa que nós já imaginávamos, mas é muito legal ouvir isso da boca do Brenner, né? Porque é algo que, com uma diretoria tão ridícula, né? Infelizmente, tão incompetente, né? É que eu quero dizer. Essa é a nossa esperança. Lucas, Brenners, Hernanes, Mirandas, né? Não só ídolos que foram Kakás, não só ídolos que voltaram para ajudar, mas jogadores que são nossos, que têm amor pela camisa, que foram revelados aqui. A gente espera para voltar e salvar o São Paulo. Né? O Lucas fez isso em 2023 e para mim o Dorival fez um excelente trabalho. Todo mundo jogou muito, mas se não volta um cara do nível do Lucas, para mim o time era outro, né? Eu acho que o mesmo time sem o Lucas naquele momento, eu acho que não seria tão fácil ganhar. Não é fácil, mas não ganharia a Copa do Brasil. E por mais que todo mundo jogou muito bem, eu acho que o Lucas ali, um craque, um cara de muito nome, um cara que o Corinthians ficou com medo do Lucas, porque era o Lucas, é um craque, faz toda a diferença. Nós esperamos isso nessa volta do Brenner, né? Quando ele for voltar. Vamos esperar que seja o quanto antes. Né? Vamos esperar que seja o quanto antes. Mas a gente sabe que quando volta um jogador desse nível, desse porte, desse gabarito, muda o time da noite pro dia. Mas é isso aí. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou sempre atualizando, apurando, atualizando, trazendo tudo aqui para vocês. O vídeo hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.